Estamos de volta com o Jornal Metropolitano. Hoje eu converso com Betânia Ramalho, secretária estadual de Educação. Boa noite, secretária. Boa noite, Riane. Boa noite a todos. Secretária, a primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora é sobre um projeto de educação que foi estipulado no início, assim que a senhora assumiu a secretaria. Como anda, se as metas foram alcançadas, como está esse projeto? Então, Riane, é uma boa pergunta, porque não podemos pensar em qualquer gestão, principalmente de uma política pública tão grandiosa como a educação pública, sem um projeto. Então, em 2011, essa secretaria e toda a rede estadual saindo de descontinuidades com 10 secretários em 8 anos, não encontramos realmente um projeto com metas, princípios, e aí, após várias conversas e um aprendizado dentro da própria secretaria, definimos coisas muito simples, mas muito efetivas. Primeiro, fazer com que a educação realmente repercuta no ensino e na aprendizagem dos alunos. Então, o foco no aluno, no ensino e na aprendizagem, mas para que isso se garanta, outros dois condicionantes foram necessários. Entender que a qualidade pedagógica dos professores, com cursos, formação e a questão do reconhecimento profissional que passa pelo respeito o piso salarial, por exemplo, o respeito a direitos adquiridos e que estavam retidos desde 2006. Então, isso demorou muito para a secretaria, primeiro, se reorganizar para conhecer o tamanho dessas demandas, que eram promoções que não estavam sendo pagas, horas-aulas que não estavam também sendo pagas a contento. E algo que é muito importante colocar é que não podemos esperar que alguma coisa mude na educação se não for pela mão dos professores. Portanto, o foco é o ensino, que representa exatamente a ação do professor, na sua atividade profissional, mas também esse professor precisa ter direitos e reconhecimentos por salários. Houve um implemento salarial muito expressivo entre 2011 e janeiro deste ano, na ordem de 76,82% dos reajustes acumulados. Primeiro ano 34%, segundo ano 22,22%, este ano o piso foi de 7,97%, então dá esse montante de 76,82%. Isso é reajuste, vantagens, eu diria, concretas para os professores nativos e os inativos. Mas não só dos salários dos professores é importante, né? Muitos Exatamente. deles às vezes precisam trabalhar em 2 escolas e a carga horária fica muito pesada. Esse é o problema do país. O problema do país, e hoje nós estávamos exatamente discutindo com a aula magna do nosso senador Cristóvão Buarque, que ele prega exatamente uma carreira nacional. Ele prega ou ele propõe uma mudança na maneira do Estado financiar o próprio investimento com o pessoal da educação básica, para que esse investimento fique sob a tutela do governo federal, porque isso desoneraria o Estado de um encargo altíssimo, e temos que implementar uma carreira nacional de tal maneira que o professor da educação básica não fique em desvantagem em relação ao que ganha um professor do ensino superior federal, ou mesmo o professor da educação básica federal, como são os professores dos colégios federais, Pedro II e outros, os institutos federais. Então, esse é um ponto, a questão salarial é muito importante. Por quê? Porque na hora que reestruturar uma carreira nacional, junto vem também uma série de exigências para esse professor. O professor permanecer numa escola em tempo integral, com condições de qualificar-se, com condições de responder pela aprendizagem do aluno. Portanto, é algo que, mais ou menos, tem o seguinte princípio: valorização, reconhecimento, e responsabilidade social, responsabilidade profissional, para que possamos exigir que o professorado, assim tratado, dentro desse respeito por uma carreira de verdade, ele possa prestar conta do seu serviço, que é a aprendizagem dos alunos. A jornada de trabalho do professor está sendo readequada, o número de horas trabalhadas, que ele também precisa planejar as aulas, não é só ali em sala de aula que ele está trabalhando. É interessante a sociedade conhecer que o piso nacional trouxe um reajuste, que mais ou menos alinha os professores, dependendo da carga horária,
E com isso também trazendo vantagem, mas com isso também traz alguma coisa que é da contrapartida. O professor tendo 1/3 da sua atividade escolar, sua carga horária dedicado à escola, portanto ao aluno, ao ensino-aprendizagem, foi pensado que dessa maneira, reduzindo um pouco a carga horária de sala de aula, como é o caso do Rio Grande do Norte, 20 horas em sala de aula, 10 horas para atividades de planejamento, acolhimento dos alunos, reforço escolar. Então é um professor que, permanecendo mais tempo na escola e sendo pago por isso, ele possa responder melhor. Você fala de uma coisa muito importante, que é algo que peca, não é? Que tem um efeito colateral danoso, que é o fato do professor não tendo essa carreira nacional, não tendo reconhecimento e um salário digno, ele tem que construir uma outra alternativa. E a outra alternativa é um outro contrato. Exato. Você conta os professores que não têm 2 contratos, e isso causa esse efeito colateral danoso, que é o fato do professor não conseguir permanecer numa única escola. Você acaba prejudicando o aluno em também. tempo integral. Tanto é difícil para o professor, que precisa estar se dividindo, se deslocando, muitas vezes não dá nem para aprender o nome dos próprios alunos. Exatamente. Se for do ensino médio, com várias turmas, dependendo da disciplina. Então, a grande mudança é uma revolução na educação, que não é só, claro, pelo salário dos professores, pela carreira, mas também uma revolução pelo conteúdo. A escola tem que se adequar a uma nova realidade da escola do século XXI. É uma escola que vai responder às aspirações e à realidade do nosso aluno e da sociedade atual. A senhora fala em escola do século XXI e traz uma importante novidade, né, que é a matrícula dos alunos pela internet. É a matrícula online, não só a matrícula online, mas todo o registro escolar, não é, dentro do SIGEDUC. O SIGEDUC é um sistema integrado da gestão escolar. Ele foi customizado, cedido pela UFRN, financiado pelo FNDE e o Ministério da Educação. Então está sendo implantado já a matrícula online, já aconteceu esse ano. O ano passado, melhor dizendo, em Natal e alguns municípios. Agora nós vamos expandir para todo o território do Rio Grande do Norte. Por que é importante essa matrícula? Porque os alunos vão participar, fazer parte de um banco de dados. Esse banco de dados permite o acompanhamento não só por meio de uma série de informações da trajetória do aluno, da família, das suas demandas, um acompanhamento do aluno de maneira que a gente possa saber o aluno quando frequenta, quando deixa de frequentar, porque no diário de classe, que é outro módulo muito importante do SIGEDUC, que será implantado também, os professores terão todos os seus registros incorporados, controlados e, melhor dizendo, com ferramentas acessíveis, conciliadas com os tablets. 6.000 professores do ensino médio praticamente já têm o seu tablet, que foi outra ação do governo, para que a gente possa ir dando passo para construir essa escola do século XXI. Mas a ferramenta não é só para isso. A ferramenta também precisa que os professores tenham formação, capacitação, para fazer com que todo um conjunto de conteúdos em novo formato, numa nova dimensão de ser apresentada aos alunos, de uma maneira muito mais viva, pertinente, onde o aluno pode dar mergulhos na área da biologia, do corpo humano, compreender e participar de experiências químicas, do mundo acadêmico, do mundo escolar, mas também das disciplinas, né, da linguagem. Então, olha, essa escola do século XXI que nós precisamos construir, né, ela tem que estar consolidada e muito próxima de uma realidade dos nossos jovens. Os nossos jovens hoje, eles têm um acesso direto a essa rede mundial de conhecimento, né, por meio dos computadores, por meio desses espaços cibernéticos, e isso está nos levando a imaginar as mudanças que nós temos que promover na escola. O aluno não tem condições, o aluno do século XXI não tem condições de permanecer pregado numa carteira, com aulas clássicas, expositivas. Com quadro preto, giz. Com conteúdos que muitas vezes eles não veem relação da sua aplicabilidade. Então, o país inteiro, eu acho que muitos outros países do mundo estão
procurando uma revisão do seu projeto de educação, incorporando a tecnologia, e eu digo que a educação escolarizada, ela também tem um papel importante para promover a formação integral desse aluno, um aluno que tem que aprender a conviver em grupo, um aluno que tem que aprender a ser o cidadão, tem que aprender a entender também que essa formação é decisiva para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, ao longo da sua vida, não é só para escolher uma carreira, mas ao longo da sua vida. E com isso eu digo que o papel da escola e da família, e do Estado, e de toda a sociedade, esse papel é gigantesco, porque uma política pública tão decisiva, tão estratégica como é a educação, que forma o cidadão, forma o brasileiro de hoje, amanhã e do futuro, então isso é um papel de todos. E isso não pode ser entendido apenas como uma pessoa que fala, uma retórica. Isso não é uma conversa, não é, eu digo assim, uma insustentável leveza, que ninguém sabe a quem compete. Não, compete a família, a escola, a sociedade, por isso que o sistema, o SIGEDUC, vai possibilitar que a família acompanhe o que acontece em cada escola. Nós vamos tornar a escola uma instituição com uma grande transparência, inclusive para entender que as escolas têm recursos que caem direto na conta da escola, tem muito mais autonomia financeira, para que a gente vá construindo uma nova gestão, né, desse sistema. As famílias que não têm acesso à internet, computadores, como será feita essa matrícula? Que também vai precisar de um CPF do aluno, né? Todos os alunos precisarão do CPF. Como será feito? Vai haver uma campanha para o estudante criar o CPF? Para acesso à internet, para essa matrícula seja feita? Nós estamos já organizando uma campanha bem organizada, bem esclarecedora, e será um ganho não só para a matrícula online, mas é muito importante que os nossos jovens alunos, eles tenham esse documento que é decisivo, ele é único, não é? Cada pessoa não tem condições de ter 2 CPFs, então cada numeração daquela representa um cidadão brasileiro, e faremos as campanhas. As famílias que não tiverem acesso, tem muitos pontos, não é? A própria escola, é muito difícil você encontrar uma família ou um aluno hoje que não tem acesso à internet, mas a própria secretaria também está organizada para receber casos, não é? de demandas desse tipo. Isso não será um problema. Isso não foi um problema quando implementamos isso no vestibular 2006 na UFRN. Então, temos muito mais avanços hoje da relação da família, da sociedade com a rede mundial de computadores. E, então, estamos tranquilos em relação a isso, mas sabendo do nosso papel. Temos que ter várias estratégias alternativas para facilitar e orientar a conquista desse CPF também numa idade muito cedo para os alunos. Esse sistema ele vai ser também importante para a geração de números, né? Por exemplo, quantidade de alunos na escola, porque houve demanda, qual a escola precisa de mais recursos. Exatamente. Ele faz parte da organização da escola, o sistema. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da senhora aqui no Jornal Metropolitano para falar de um assunto que tem pano para manga, que é a educação. Né? Tem muitos, só para dar um lembrete, que também é um tema importante, a educação profissional por meio do Pronatec. Nós estamos com mais de 20 mil matrículas de jovens que estão aprendendo uma primeira profissão, conciliando a educação escolar no contraturno com a aprendizagem de uma profissão. Muito obrigada pela presença da senhora aqui. Fica o convite para voltar e falar um pouco mais sobre o assunto. Agradeço. O Jornal Metropolitano volta em instantes.